Aqui os comentários do empresário Roberto Cavalcante aqui nos estúdios. A gente está falando dessa importância das feiras mundiais, até mesmo para ampliar a visão do empreendedor, do empresário, não é? E a gente tem um histórico das feiras mundiais, porque a primeira aconteceu em 1851, um ano depois da Revolução Industrial. E claro, o grande tema daquela feira de 1851 foi o processo de industrialização. Isso. E ela, coincidentemente, foi feita em Londres. Em Londres. E a Inglaterra, à época, dominava o mundo tecnologicamente. Pois é. E o senhor estava me falando também nos bastidores que ficou assim encantado com o stand da Espanha, né? Que a Espanha deu um show nessa feira. Na verdade, eu acho que ao visitar uma feira como essa, você se depara com os pavilhões, que são os estandes gigantescos, belíssimos. E você tem que verificar o lado da casca arquitetônica de cada pavilhão desse, mas você, na verdade, tem que mergulhar no conteúdo. E mergulhando no conteúdo, eu fiquei bastante impressionado com o conteúdo da Espanha, que ela trabalhou o tema que é fantástico para o desenvolvimento e para a sustentabilidade, para todas as coisas da vida, que é a inteligência humana. Então, o stand da Espanha, o pavilhão da Espanha, mostrava de que forma a Espanha contribuiu no mundo no tocante à inteligência humana. Então ele faz vários destaques, esses destaques são muito bem apresentados em ambientes como fossem estúdios, maquetes daquilo que se passa naquele momento. E a Espanha mostrou, por exemplo, a contribuição que as viagens marítimas da virada do século 1400 para 1500, a Espanha proporcionou ao mundo. A Espanha proporcionou ao mundo intercambiar culturas, trazer a cultura, por exemplo, chinesa, oriental, para o Ocidente e vice-versa, levar para o Oriente a cultura ocidental, trazer para as Américas, começar a trazer uma população que desconhecia a existência da América e aqui criar raízes, fazer a sua cultura americana com essa raiz. O espanhol, na verdade, contribuiu de forma muito significativa. Mostra também o trabalho que eles tiveram no sentido de contribuição para o mundo do jogo de xadrez. O jogo de xadrez é um jogo de inteligência. Eu nunca joguei bem xadrez porque eu não me concentro bem. Está na lista dos meus defeitos. Mas qualquer pessoa muito inteligente dominará o jogo do xadrez muito bem. Então, o espanhol disseminou pelo mundo o jogo do xadrez e vários outros pontos. Eu falo no stand da Espanha porque ele fisicamente não era dos mais bem postos. Porém, aquela mensagem, aquele conteúdo, é muito importante na vida o conteúdo. Você tem um livro, não interessa a encadernação, não interessa o conteúdo. E essas feiras falam justamente disso, né? Desse intercâmbio de cultura. Intercâmbio de cultura. E o espanhol, a contribuição para o mundo foi muito forte do espanhol. Eu diria, para que vocês, telespectadores, entendessem, eu fui acompanhado de minha mulher, Sandra. E ela é arquiteta e eu sou empresário. São focos parecidos, mas nós não podíamos caminhar juntos na feira, porque se você tiver que participar de metade do que eu queria ver e metade do que ela queria ver, não dava para ver. Então nós chegávamos na feira 10 horas, que é a hora que abre, e íamos embora às 10 da noite, tendo jantado num daqueles estandes que tinham alimentação. Vários deles, Nova Zelândia, fantástico. Portugal, fantástico. Um restaurante português no centro da feira, naquele meio de mundo que são naquela distância dos Emirados Árabes. O pavilhão da Bélgica também com a cozinha fantástica. Então você tinha oportunidade de fazer um giro cultural no sentido de temas que foram focados diretamente pela feira, que foi a mobilidade, que é um tema que é atualíssimo. Atualíssimo. Não é? Mobilidade atingia a mim, atingia a Sandra, porque a feira ela estava disposta pelos temas.
agregava, se você estava no meio ambiente, havia um conjunto de meio ambiente. A mobilidade era outra, e outra era na verdade, as oportunidades, focados em oportunidades. Já imaginou para mim você ter 191 oportunidades, pelo menos, se cada país apresentasse a você uma oportunidade, como você ficaria enriquecido? Então, na verdade, essa convivência com aquele diferente, aquela oportunidade que você tinha de fazer diferente. Agora, uma coisa é muito importante ressaltar: essa parte do meio ambiente, ela veio para ficar. Quando às vezes no Brasil politicamente se usa, porque quem fala de tal, porque sou contra o agronegócio, ou sou contra tal, isso é uma distorção de uma realidade que é mundial. Todos nós estamos preocupados com o meio ambiente. Meu pai, há 70, 80 anos atrás, já trabalhava o tema, já numa fazenda que nós tínhamos, ele deixou uma área por desejo pessoal intocada, que ainda hoje tem no meio de um município árido, que é um município de Sertânia, em Pernambuco. Nós temos lá uma área que é preservada há mais de 100 anos, com animais, com vegetação, árvores que estão plantadas pela natureza e pelo ser humano há mais de 100 anos, estão lá, intocados. E não tinha nada de ideológico, não tinha nada passado teológico. A preocupação mundial com o meio ambiente é significativa. E nós, Brasil, que temos as melhores e maiores reservas mundiais vegetais, nós seremos sempre visados. Sim. Nós seremos sempre focados. O cara não vai focar. A Alemanha cuida das matas e reservas que ela preservou até hoje, fora os que ela destruiu nas guerras. O brasileiro não, o brasileiro nunca destruiu com guerra, nunca destruiu com nada, preservou. Então nós seremos sempre cobiçados e admirados, porque as supostas críticas que existem ao assunto meio ambiente brasileiro, 99% são fruto de questões ideológicas e não científicas. Agora, uma curiosidade: a gente ainda está num processo de pandemia. O senhor fez essa viagem até lá, essa feira mundial. Como é que se deu esse processo, esses protocolos sanitários? Já está tudo liberado por lá? Muito rigoroso, muito rigoroso. Como é que o senhor viu? Deve ter conversado com alguns representantes desses países todos. Como é que está a situação muito mundial? Muito rigoroso. Basta dizer o seguinte: são países irmãos, por isso são os nomes Emirados Árabes Unidos. Tem Dubai e Abu Dhabi, que são vizinhos. Mas mesmo assim, o comportamento que deveria ser padrão de um Estado, eles respeitam as suas particularidades pessoais de cada emirato daquele. Dubai tem um comportamento, um rigor, Abu Dhabi tem outro. O comportamento de Abu Dhabi é muito mais rigoroso. Você, para entrar num shopping center, você tem que apresentar a sua vacina, você tem que estar vacinado, e você tem que apresentar o último exame que você fez do Covid. Se você tiver feito há mais de 7 dias, você vai ter dificuldade de acessar restaurantes e determinados locais. É muito rigoroso Abu Dhabi, e Dubai menos rigoroso, mas todos rigorosos. Você, ao desembarcar num avião do Brasil, em uma empresa aérea, eu fiz escala em Doha, que é um outro país, e de Doha para Dubai, num avião de uma empresa de lá. Não era nem avião brasileiro, ninguém sabia, era totalmente heterogêneo os passageiros que lá estavam. Todos nós, ao sairmos do avião, passamos obrigatoriamente por um teste de Covid. Você entrava num programa, o programa lhe informaria 1, 2 dias depois o resultado positivo ou negativo desse exame. Todos os passageiros passavam. Eu desembarquei aqui no Brasil e realmente o rigor brasileiro no tocante a esse aspecto
ela não está no padrão limite mundial de determinados países. Nós, às vezes, reclamamos, mas reclamamos injustamente, porque o Brasil até está... Não é flexível. de porteiras abertas, mas está mais flexível. ela está mais flexível do que alguns países lá fora. Ok. Doutor Roberto Cavalcante, bem-vindo mais uma vez. Quinta-feira de novo aqui, ao vivo, nos estúdios. A minha mensagem final é o sentido. Eu estive num país que foi criado, gerado nas areias do deserto. Em volta só tem areia. E você encontra cidades fantásticas, como é o caso de Dubai, que tem hoje 3 milhões de habitantes, fruto de uma única coisa, o desejo de fazer. O ser humano, quando ele tem o desejo de fazer uma coisa, ele consegue fazer. Então, uma família que é proprietária, que as dinastias dessa família são donas deste país, elas tiveram o lampejo de dizer: nós não vamos ficar aqui vivendo de uma pesca incipiente no mar à nossa frente e das areias do deserto, e por uma contribuição passageira que é o petróleo. Eles investiram e com aquela vontade, o que é a coisa mais importante na vida, é você ter vontade e fazer realizar a sua vontade. Eles conseguiram fazer isso e estão dando um exemplo ao mundo. Ok. Quinta-feira, novamente aqui ao vivo. Aqui com muita vontade de estar aqui de novo. Ok. Muito obrigado mais uma vez. Bom,